noite, queridos, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, segundo deste domingo, desse dia 2 de janeiro, estamos a poucas horas aí de manhã, teremos representação do Botafogo no campeonato, né, na pré-temporada, na verdade, na temporada, né, para preparação para o Campeonato Carioca. O Botafogo vai ter aí pouco mais de 3 semanas para se preparar, para treinar, se qualificar aí tática, técnica, fisicamente para o Campeonato Carioca, que começa no meio da semana, no meio da última semana de janeiro, né, entre os dias 26 e 27, ainda não está definido exatamente o dia, se vai ser na quarta ou na quinta-feira, ou dia 26 de janeiro, ou 27, contra o Boa Vista lá em Bacaxá, beleza? Em Saquarema. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, e eu quero falar aqui um pouquinho sobre o mercado, tá bom? Eu quero fazer um vídeo aqui reflexivo sobre toda essa situação que está rolando no Botafogo no mercado, puxando o gancho que hoje nós tivemos aí a notícia, né, a informação de que o Botafogo ele estava buscando a contratação aí do zagueiro Klaus, né, que é um zagueiro que ele vinha sendo bem de reserva mesmo, principalmente nesse segundo semestre de 2021, perdão, no Ceará. É um zagueiro que já atuou no Juventude, no Internacional, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Só deixa eu dar um golinho na água aqui e vamos para cima. Bom, primeiramente, eu quero falar aqui sobre o mercado de maneira geral, analisando todo o trabalho do Freeland e também, né, a realidade do Botafogo, né, a questão orçamentária, né, que é muito bem vista pelo Jorge Braga, né, tudo isso. Primeiro de tudo, primeiro eu quero separar as situações, né, independente do que eu penso do trabalho, né, daquilo que o Botafogo está fazendo no mercado, do que é plausível, do que não é. Eu preciso dar umas porradinhas aqui porque, cara, é importante. Primeiro de tudo, Klaus. Como eu falei, o Botafogo, para contratar um zagueiro, e principalmente um zagueiro pelo lado direito, um zagueiro destro, o Botafogo ele tem que ter ciência que esse cara vai jogar muitas vezes na temporada. Se a gente está falando de um atleta que não teve nem espaço direito no segundo semestre por insuficiência técnica no Ceará, não dá para ter a certeza que ele vai dar um bom retorno técnico se tratando de Botafogo, com as pretensões do Botafogo, analisando o que nós teremos que substituir da zaga titular. Quando eu falo sobre substituir, eu falo de Joel Carli. O Joel Carli é um jogador que tecnicamente agrega muito, mas fisicamente eu acho que ele tende a sentir alguns jogos na temporada e ele não deve ter uma carga alta de quantidade de jogos em 2022, certo? Então, naturalmente, você tem que contratar um atleta pensando em um bom suplente constante, semana a semana, para o Joel Carli, que a cada 3 jogos vai faltar um, a cada 4 jogos vai faltar um, a cada 5 jogos vai faltar 2. Então, você tem que ter um cara para suprir essa ausência. Eu não acho que o Klaus, né, tem a tarimba para essa missão, certo? Como eu falei, eu ouvi isso até da galera que estava comentando sobre o Botafogo, eu concordo muito. Né? Se for para contratar o Klaus, né, que hoje, né, encerra a temporada 2021 no Ceará como a 4ª opção na zaga do Ceará, é mais fácil investir no atleta da base. Né? Você já tem o Everton, você já tem o Lucas Mezenga, e você também tinha o Henrique Luro. Né? O Henrique Luro era o capitão da base do Botafogo, que foi dispensado. Né? Aí é uma coisa que não dá para entender muito bem. O Botafogo ele tem um atleta da base, ele dispensa o atleta da base, ele não renova o vínculo, não constrói o vínculo profissional com o atleta e mantém e tenta contratar um Klaus. Né? Então, essa que é a situação. Aí agora a gente vai para a realidade, tá, do mercado. Primeiro de tudo, o Botafogo está entrando no mercado, que ele está inflacionado. O Botafogo não está tendo condições, né, de fazer contratações no nível que a temporada pede. Isso que é o mais importante. Isso é uma coisa que a gente está falando aqui, ó. Tem gente que fica reclamando. Bruno, você repete isso o tempo todo, já tá chato. Mas eu repito e tem gente que, né, parece que não entende. O orçamento do Botafogo até junho, até maio, junho, é de Série B. O Botafogo ele tem um orçamento de segunda divisão até maio, junho. A grande realidade é essa, gente. O Botafogo ele tem um orçamento de Série B até lá. Né? Então, assim, se já era insuficiente você renovar o vínculo com esses atletas para 2022, imagine contratar novos jogadores. Né? E a gente sabe que no mercado de Série A, isso é muito importante ressaltar para todo mundo. No mercado de Série A, não dá para você contar com atletas que ganham 30, 50, 70 mil
para serem titulares, porque você vai pegar os piores do mercado e o risco de você cair para a Série B é muito grande. Né? Que nem eu vejo muita gente falando, o Luiz Fernando recebe 140 mil, não sei nem se é exatamente isso, tá, gente? Mas ele recebe nessa faixa. Né? Então não vale a pena, pelo amor de Deus. Gente, infelizmente é o que um atleta do nível do Luiz Fernando ganha numa Série A. Ponto. Né? Então, o que a gente tem? Né? Que tentar, a custo-benefício, enxugar esse preço e encontrar atletas que venham a render bem. Aí vem mais uma crítica que eu tenho ao departamento de futebol, chefiado pelo Eduardo Freeland. Né? A demora para você ter um departamento de scout, a demora para você ter um profissional que vai encurtar esse caminho para você analisar essas peças baratas. Né? O Botafogo ele subiu, gente. O Botafogo concretizou o acesso. A gente comemorou o acesso no Newton Santos, naquela vitória sobre o Operário, no dia 15 de novembro. A gente está falando de 1 mês e meio, 46, né, sendo mais exato, 46, 47 dias depois, não teve nenhum reforço. Não chegou nenhum head scout, não chegou nenhum profissional da análise e não chegou nenhum reforço. Porra, se o Botafogo ele teve mais tempo do que os outros, sabendo o que ia ter na temporada, porque no dia 15 de novembro, tá? A gente já sabia o que a gente ia disputar em 2022. Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Série A. A gente já sabia, a gente já tinha a noção do que a gente ia disputar. E o Botafogo não correu atrás disso, tá? Ou se correu, né, correu errado. Aí a gente vai para um aspecto que é o da realidade também. Né? Primeiro de tudo, a torcida reclama, até com certa razão. Razão não talvez pelo motivo, mas sim pela preocupação. Né? Todos nós estamos preocupados, porque o Botafogo está vendo aí mais de 20 atletas se despedindo, sejam aqueles que a gente já desejava, que não foram bem na temporada, que eram um encosto desde 2020, né? Aqueles que a gente não está conseguindo renovar por hora, e todos eles estão indo embora e não tem ninguém, né, chegando para substituir. Até esse momento, até agora, né, a gente está gravando aqui entre os dias 2 e 3 de janeiro, o Botafogo só teve o êxito da renovação do Gatito Fernandes. Só. De resto, o Botafogo não conseguiu renovar com o Oyama, o Botafogo não conseguiu renovar com o Barreto, o Varley vai embora, Marco Antônio, né, tudo indica, vai embora, não está conseguindo contratar ninguém, e aí, qual é a justificativa para isso? Primeiro, que é importante a gente ressaltar, e eu acho que 80% das pessoas aqui, eu acho que vão concordar comigo, né, se não até mais, que a cobrança não é por quantidade de reforços, né? Tivemos uma meia dúzia, né, que num ato de completa loucura começou a elogiar até o planejamento do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá contratando 9 jogadores, muito melhor que o Botafogo. Opa, peraí, né? A que preço que o Cruzeiro tá pagando esse jogador? Aí agora o Ronaldo assumiu o clube, tá vendo? Opa, peraí, isso tá totalmente fora da realidade. Foram 3 jogadores aí que iam jogar no Cruzeiro esse ano e rescindiram o contrato. Não vão mais. Eu acho que na cabeça de todo mundo é bem óbvio que a questão não é quantidade, perdão, é qualidade. Mas assim, Brown, como é que a gente vai analisar qualitativamente, como é que a gente vai analisar a qualidade se não vem ninguém até agora? E aí eu concordo pra caramba com vocês. Né? Uma coisa é a gente falar que quantidade não é qualidade. Uma coisa é como é que a gente vai analisar a qualidade se até o momento não tem ninguém. Aí é o parâmetro que eu gostaria de falar um pouco com vocês. As críticas a gente já fez. O Botafogo, na minha opinião, demorou a ter uma equipe de análise do mercado. O Botafogo demorou a se agilizar no mercado, analisando que lá no dia 15 de novembro já iria, né? A partir do dia 15 de novembro a gente já sabia que ia jogar a primeira divisão. E qual é que é a situação? Brown, o Freeland, ele tá dormindo, ele tá de sacanagem, ele tá de férias, ele foi lá pra Cancún pegar sol e tá cagando o Botafogo, não. Eu acho que quem tem um mínimo de apuração sobre o Botafogo, gostando do Freeland ou não, tendo críticas como eu tenho ou não, né? Se você fizer um mínimo de pesquisa, você sabe que o cara tá trabalhando igual um maluco, igual um condenado, que ele nem tirou férias, que ele tá trabalhando pra cacete, tá? Se ele tá trabalhando certo ou errado é o que a gente tá discutindo aqui. Mas que o cara tá trabalhando igual um maluco, resolvendo pica, contrato, organograma, planejamento, quem que vai contratar, qual orçamento que ele tem, ligando pra Deus e o mundo. Tudo isso ele tá fazendo. Tá? E aí, qual que é a realidade? Brown, o Freeland, ele deu mole no mercado, porque vários jogadores que, por exemplo, se destacaram na Série B, o Freeland nem foi atrás. Aí é uma informação que eu dou. E atrás ele foi, e de vários destaques do futebol brasileiro na Série B. Ele foi atrás. Tá? De alguns deles e alguns bem significativos. A grande questão é, o Botafogo, campeão da Série B, né, voltando para a primeira divisão, dando um salto, jogador, assim, Clube do Rio de Janeiro, cara, jogador, empresário, eles vão cobrar mais alto.
para jogar no Botafogo. Né? Sabem da situação do Botafogo, sabem que o clube é uma grande vitrine. Então, esses clubes, vamos dizer, o meio, ele vai cobrar do Botafogo, mesmo que o Botafogo não tenha aquilo que o Botafogo, né, de fato, hoje, é muito difícil de oferecer. Nesse momento, a dinâmica é o seguinte, o Botafogo ele tem X para trabalhar, ele oferece X, o empresário do jogador e o atleta contrapõem, dizendo que querem 4X, o Freeland, né, tenta liberar 2X e o Jorge Braga veta. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. O Botafogo ele quer contratar um atleta. Oferece 50 mil. É um atleta, assim, nível ok. Um cara que é útil, agrega para a primeira divisão. Né? O Botafogo, vamos dizer, é hipotético, tá, gente? Eu tô aqui, né, falando, né, os valores eles são completamente um exemplo, tá? Vamos dizer que o Botafogo oferece 50 mil. Aí o atleta e o staff do atleta propõem 200. A gente quer 200. Tá? O Freeland tenta liberar 100. O Jorge Braga veta. O Freeland não tem, né, nem perto daquilo que ele pode oferecer por um jogador que é no mínimo útil, um bom jogador. E esse atleta ele prefere ir, né, vamos colocar, para o Juventude, para o Atlético Goianiense, para o Ceará que está oferecendo mais dinheiro. Vamos para a Série B? Para o Vasco. Pô, Bruno, Vasco, Cruzeiro... Né, tem menos dinheiro que o Botafogo, mas lá eles não estão tendo a rigidez financeira, e agora está tendo essa conclusão com os vetos do Ronaldo Fenômeno, que o Botafogo está tendo. Né, o Alexandre Matos estava, irmão, foda-se, um exemplo, né, o Botafogo ele queria renovar com o Pedro Castro, né, o Botafogo queria renovar com o Pedro para a temporada seguinte. E aí, meu irmão, vem o Cruzeiro, chega, cara, toma aqui, vem jogar aqui, 130 mil reais para você jogar no Cruzeiro. O cara vai jogar a mesma competição, não vai sentir o peso da competição. Vem de um futebol exercido num clube grande. Pra ganhar quase o triplo do que ele ganhava, irmão, e aí? Faz o quê? Não tem o que fazer. Né? O máximo que eu posso te oferecer é 80. Lá tu vai ganhar 130, um abraço. Né? Vida que segue. Não tem o que fazer. É por isso que esses jogadores, né, quando o Botafogo entra em contato, eles preferem ir pro Juventude, eles preferem ir pro Ceará, eles preferem ir pro Atlético Goianiense e tudo mais. Porque, né, se não for receber mais, eles recebem a mesma coisa, sem a má fama de que, tá com salário atrasado, tudo mais, né, e sabendo que eles vão jogar num clube onde o rendimento deles ele não vai ser, como é que eu posso dizer, cobrado em dobro. Brown, então o Jorge Braga tá errado em fazer esse veto? Não, claro que não. A gente se amarra no Jorge Braga. Pra mim, o Jorge Braga é uma das principais contratações, assim, a termos de gestão da história do Botafogo. Mas a grande verdade é a seguinte, ele sabe que o orçamento no primeiro semestre é curto, ele sabe que ele não pode gastar mais do que ele pode, do que ele deve, e ele tá vetando. Né? E aí é erro dele? Não, não é erro dele. E é erro do Freeland pedir para que haja um aumento, vamos dizer, um espaçamento maior para que o Botafogo consiga contratar. Também não é. Né? A grande verdade é a seguinte, aí é o que a gente fala já há muito tempo e que o Anderson falou lá no Bola da Vez. Né? As coisas, elas se entrelaçam. Né? O Botafogo ele não tem dinheiro, mas se ele não fizer contratações, ele pode perder no aspecto financeiro com menos sócio-torcedor, menos gente no estádio, né? E, obviamente, menos premiações por não avançar na Copa do Brasil e ter uma classificação ruim no Campeonato Brasileiro. Né? Deus me livre, aquilo que a gente mais teme. Por outro lado, o Botafogo ele não pode extrapolar muito esse orçamento, porque se der errado, mesmo que extrapole um pouquinho, o Botafogo ele não vai ter o retorno técnico e vai ter o retorno financeiro. Então, cara, é uma linha muito tênue. Né? É realmente aquele negócio, o cara tá ilhado, ele não tem muito o que fazer. Né? E essa é a grande verdade. Tanto o Jorge Braga, na liberação de verba, quanto o Freeland na captação no mercado. Né? Aí o que eu falo, Klaus não tem justificativa, né? Como por exemplo, você pode aproveitar um atleta da base, você pode ter um head scout, né? O Botafogo está há 1 mês e meio com a ciência de que vai jogar a primeira divisão e já deveria ter se organizado melhor, mas nesse momento, analisando o contexto do dia 2/dia 3 de janeiro, cara, o que a gente tem é um diretor que ele está tentando fazer as contratações, ele está vendo gente investir, né, melhor do que o Botafogo, tendo dinheiro ou não. Por exemplo, o Ceará tem para investir. O América Mineiro disputando a Libertadores e melhor financeiramente tem para investir. O Vasco não tem, o Cruzeiro não tem, mas estão investindo também. Aí é com eles, né? Se a conta chegar depois, é com eles. Mercado inflacionado, a gente está vendo aí o Fluminense oferecendo 600 mil para jogador comum, né? A conta vai, em algum momento chega também.
né? Santos, enfim. Mas a grande verdade é que o Botafogo não pode se dar esse luxo, porque o Botafogo é uma situação muito apertada financeiramente. Brown, então o que a gente faz, meu irmão? Simples. São contratações pontuais para esse Campeonato Carioca. O Breno, volante, que eu acho até interessante. Vinícius Lopes, jogador de beirada do Goiás. O Klaus, que eu sinceramente sou contrário, eu não acho que seja uma boa contratação. Né? Mas jogadores dessa prateleira para o Campeonato Carioca, para ter um rendimento digno, entre aspas. E aí, cara, quando tivermos o aporte financeiro da SA, que vai chegar no momento em que, cara, a água tá batendo aqui no pescoço, aí sim, né, a gente vai poder cobrar mais e ter mais rendimento no mercado para que o Botafogo consiga contratar melhor. E digo mais, o Botafogo até mesmo com o dinheiro do John Textor vai ter dificuldades, porque vai ser um aporte inicial e porque os empresários eles vão olhar, opa, agora o Botafogo tá com grana, então vamos subir o sarrafo, vamos pedir lá em cima, vamos pedir muito dinheiro. Então, cara, é muito importante que o Botafogo, que a torcida cobre, né, mas que tenha ciência, irmão, que nesse momento, cara, é mais válido talvez você não contratar ninguém, nem o Klaus, né, que tá aí sendo especulado, do que você contratar um monte de jogador qualquer, né, gastar o pouco que se tem errado e não ter nem o retorno financeiro, né, e nem o resguarde, e nem o ganho técnico, perdão, beleza? Então é isso, cara, o que eu penso é exatamente isso, né, o Freeland, ele é um cara que tá trabalhando muito, é um cara que tem as suas limitações porque ele é inexperiente, eu acho que ele não deveria tocar o departamento de futebol de um clube como o Botafogo sozinho, até porque ele é um cara inexperiente, eu falo isso desde cedo, eu acho que é uma economia porca do Botafogo não ter um gerente, um cara do lado dele para pensar as contratações, analisar o vestiário, analisar o que o Botafogo está precisando taticamente, um cara que entenda mais dos processos e possa ajudá-lo, certo? Um cara com mais experiência no mercado. Porém, eu acho que nem um diretor maravilhoso no lugar do Freeland, né? Eu acho que qualquer diretor ficaria ilhado e falaria, caramba, eu não vou conseguir montar um time de Série A, eu não vou conseguir contratar as peças que eu preciso pagando 50 mil por mês. Não vou, não tem como. Certo? Essa é a grande questão. E eu acho que a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação nesse início de processo de temporada e no Campeonato Carioca, cara, que nesse início vai ser um laboratório pro Botafogo, tendo em vista que a Copa do Brasil só começa em abril pro clube e o Campeonato Brasileiro só começa em maio. Valeu? Tchau, gente. Fui.